que tem a ver café, militares e positivismo com a proclamação da República Brasileira. Tudo a ver, e é o tema do nosso primeiro vídeo da série Uma República Brasileira. Hoje falando sobre o primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca. No governo imperial de Dom Pedro II, várias situações começaram a surgir e que começaram também a pressionar esse governo. Uma delas foi a criação, o surgimento de uma nova escola de pensamento surgida na França chamada positivismo, baseada nas ideias do filósofo Auguste Comte. Também tínhamos acabado de sair da Guerra do Paraguai, onde saímos vitoriosos, e os militares ganharam moral e queriam também participar de todas as decisões futuras na política nacional. E por fim, os barões do café, que surgem, ganham força, porque a nova economia nacional, o café, desponta e tem grana, tem que ter poder, né, na ideia desses caras. Então eles queriam também participar. E juntam esses três poderes, aí, esses três blocos, e começa a pressionar o Dom Pedro II por uma maior participação política. E vendo que não vão conseguir, eles se reúnem e resolvem dar um golpe, instaurar uma república, pondo fim à monarquia. Precisava primeiramente um nome. Quem seria o líder desse golpe? Então primeiro eles tentam Rui Barbosa, mas Rui Barbosa era muito intelectual para a empreita. Então vão para o segundo nome, que é o Floriano Peixoto. Esse muito radical, já descartam. E o terceiro nome, Benjamin Constant. Esse muito neném para tal feito, muito barriga verde, na opinião deles. Então, fala, só restou o Deodoro da Fonseca. E o Deodoro da Fonseca, um militar que tinha lutado na Guerra do Paraguai. Mas o Deodoro da Fonseca tinha um problema. Ele era monarquista. Ele defendia a monarquia. Ele era amigo do Dom Pedro II. Ia ser um pouco complicado. Mas acontece um fato que é fundamental para a aceitação do Marechal para ser o líder desse golpe. O Marechal tinha um inimigo que tinha feito quando ele foi presidente da província do Rio Grande do Sul, esse cidadão chamado Gaspar da Silveira Martins. Por que ele era inimigo desse cara? Porque os dois disputaram o amor de uma mulher e o Gaspar saiu vitorioso e o Marechal nunca engoliu essa história. E Dom Pedro II nomeia o Visconde de Ouro Preto como o presidente dessa província do Rio Grande do Sul, e esse Visconde nomeia o Gaspar da Silva Martins para um cargo de muito poder. Aí era o estopim, era o que o Deodoro precisava para ficar grilado de vez. Então ele não estava ligando nem um pouco para a República, ele era na sofrência, que foi o que fez ele entrar de vez nessa missão. Embora ele queria mesmo era derrubar o Visconde de Ouro Preto e não queria nem saber de república, mas isso aí são outros 500. Então escolheram aí o nome do Marechal Deodoro para ser o líder desse golpe. No dia 11 de novembro de 1889 acontece a primeira reunião com esses grupos para discutir, entre outras coisas, a data da efetivação do golpe. E escolhe o dia 20 de novembro. Porém, uma fake news espalha pelo país dizendo que Dom Pedro II havia mandado prender o Marechal Deodoro. E aí esses conspiradores resolvem antecipar esse golpe. Falam, vamos embora no dia 15. Essa fake news sai no dia 14. Eles falam, então dia 15 a gente já tem que dar o golpe. E vão e já comunicam a Dom Pedro II que ele não é mais imperador do país e que ele tem que pegar a família dele e vazar do Brasil. Dom Pedro II, beleza, fechou, não disparam uma bala, é isso que vocês querem? Então tá feito, tô saindo fora.
E o Marechal Deodoro é comunicado, muito adoentado, de cama, vai lá, veste sua roupinha, vai capengando, vai lá e proclama a república, volta para sua casa, para sua caminha e volta a dormir. E estamos proclamados república. Beleza, eles tomam o poder e falam, e agora? O que a gente vai fazer? Nós somos uma república. O que a gente tem que fazer? Não sabia o que fazer. A primeira coisa, se a gente é uma república, a gente tem que ter uma bandeira. Qual vai ser a nossa bandeira? O bloco positivista / maçonaria sugere pegar a bandeira da Inconfidência Mineira, que depois vem a ser a bandeira de Minas Gerais, que é aquela com triângulo vermelho, liberdade, igualdade, fraternidade. E eles sugerem pegar essa bandeira e colocar esse triângulo verde e amarelo e ser a bandeira republicana. Já o grupo dos militares sugere pegar a bandeira dos Estados Unidos, com aquelas listas, né? E colocar essas listas aí verde e amarelo e ser a bandeira da República. E não chega num consenso, o Benjamin Constant vai lá e fala, não, vamos resolver isso aí. Bora pegar a bandeira imperial do Brasil, tira o Brasil imperial e coloca uma faixa positivista no meio, porque aí a gente agrada também a maçonaria. O Benjamin Constant também era maçom. Então coloca uma frase, ordem e progresso, e aí a gente tem a bandeira nacional, inicialmente com 21 estrelas e hoje com 27, né, igual a gente conhece. E beleza, a gente tem uma bandeira e a gente é uma república agora. E as ações começam. Então o Marechal Deodoro também sai nomeando os seus com títulos militares, vai distribuindo títulos militares, né, que é uma forma de agradecimento e de enaltecer também esses cabras, né. Então, você agora não é mais civil, você é militar, e vai dando título, né. E também decreta censura, manda fechar jornais, não tem qualquer jornal que que escreve qualquer crítica contra o seu governo, contra a sua pessoa, é perseguido. Até um fato de um jornalista que é assassinado, né, nesse período. Nomeia o Rui Barbosa o ministro da Fazenda. E o Rui Barbosa, a sua primeira ação, né, sendo nomeado ministro, é sumir com os documentos da escravidão. Ele pega os documentos que tinham os arquivos da escravidão e manda queimar tudo. Por quê? Porque os senhores de escravos, agora que o Brasil era república e não tinha mais escravidão, queriam uma grana da nação por conta dos prejuízos que eles alegaram estar tomando. A gente quer agora o reembolso, né? Queremos aí uma multa. Então ele pega esses documentos e desaparece com todos. E o que é muito ruim. Por quê? Porque a história do Brasil, principalmente desse período, some. E ex-escravos, os negros ex-escravos que queriam saber a sua história, a sua linhagem, a sua antecedência, não vão ter mais essa informação, porque acabou, sumiu grande parte desses arquivos. E a outra ação desse ministro é a política do encilhamento. O que é a política do encilhamento? O que significa encilhamento? Encilhamento na corrida de cavalo é quando você coloca a sela nos cavalos ali, e é esse momento que as pessoas saem para fazer suas apostas. Então, a aposta numa corrida de cavalo é no escuro. A pessoa não sabe, né, na sorte. E é nesse momento que eles escolhem ali de acordo com cada cavalo encilhado. E deram esse nome porque foi uma medida econômica também no escuro. Porque criou-se no Brasil uma especulação que agora sim as coisas ia crescer. Então começaram a distribuir títulos, começaram a criar uma bolha que o Brasil ia para frente, então empréstimos foram contraídos e o Brasil se endividou de vez a partir desse momento. Muita grana que foi sendo pega para investir no país e os resultados não vinham. Então por isso que foi chamado de política do encilhamento. Sim, em 1890 é feita a primeira reunião para discutir a nova Constituição Nacional. Constituição essa que veio a sair do papel em 91. E alguns pontos dessa Constituição, o primeiro deles, o Brasil passava a se chamar República dos Estados Unidos do Brasil. Sim, já tivemos esse nome. Fim da monarquia.
Então estava agora documentado que a monarquia não existia mais no Brasil. Fim do mandato vitalício dos senadores, outro ponto também. Os 3 poderes, abolindo o poder moderador. O poder moderador foi um poder que surge com Dom Pedro I, que ele vinha para intervir nos outros poderes, uma forma de ditadura. Então, a partir desse momento, é abolido esse poder, ficando apenas os outros 3 poderes. Separação do Estado e da Igreja, um ponto importantíssimo, porque a Igreja, desde o descobrimento, tinha poder sobre a nação. E a partir desse momento ela começa a perder. Isso aí causou um mal-estar danado no meio religioso. A Igreja estava perdendo poder, mas isso é outro assunto. Instaurou o presidencialismo, que duraria 4 anos. Depois ele vai para 5, aí a gente vai contar em outros vídeos. Hoje são 4 anos, então nesse momento também instaura o presidencialismo, regime presidencialista de 4 anos. O voto direto e aberto, com exceção de mulheres e de analfabetos. E precisava de um mito. A gente já tinha uma bandeira, a gente era uma república, tinha um nome, precisava de um mito. Então, uma figura, né, um nome histórico. Aí eles lembram do cidadão chamado Joaquim José da Silva Xavier, um dos líderes da Inconfidência Mineira, que foi enforcado, que foi esquartejado, que lutou pelo país. Eles pegam e falam: bingo, esse vai ser o nosso símbolo. Escolhe aí o Tiradentes como símbolo. Dão uma photoshopada no cara, né? Photoshopada. Coloca uma barba, coloca um cabelinho grande, porque ele não tinha barba, ele não tinha cabelo grande, para dar um ar mais messiânico pro cara, porque o povo gosta disso, né? Para lembrar aquela imagem que também foi criada de Jesus. E aí agora a gente tem um mito dessa república. Em 91 acontece a eleição, tem a briga, ainda não foi direta, foi indireta, para a presidência, pois esse primeiro período aí foi um período momentâneo, não foi o efetivo aí, a presidência do Brasil, um governo provisório. Então o Deodoro candidata, e esse momento também as pessoas votavam também no vice, não só no presidente. Então o vice do Deodoro era o Almirante Eduardo Van de Kolk, e o outro candidato à presidência, o Prudente de Moraes, e seu vice Floriano Peixoto. Essa eleição as pessoas já estão meio com medo do Deodoro, porque coloca o cara lá e o cara não estava muito correspondendo ao que eles queriam. Mas de medo foram lá e votaram nele. Mas aconteceu algo interessante nessa eleição, que o Floriano Peixoto teve mais votos que o Deodoro. Então era falado pelas ruas assim, que o presidente de fato era o Floriano, para ver que a popularidade do Marechal já não estava muito legal. E o Marechal, percebendo isso, instaura uma política do terror no Brasil. Então o medo faz parte, faz presente desse momento. E a oposição vem com tudo também. A oposição fala: pô, junta aí esses 3 blocos para colocar ele no poder e as coisas não andam igual a gente quer, porque quem manda nesse país a gente sabe quem é, né? São ricos, são militares e maçons. Vão lá e começa a pressionar e o parlamento vai junto. E o Marechal pensa: eu vou rodar. Então o que ele faz? Ele volta com o poder moderador. Ele volta com o poder moderador e nomeia o Barão de Lucena como seu super-ministro, seu Sérgio Moro da Primeira República. E os outros ministros, ressabiados e também em forma de protesto, vão lá e renunciam. E o parlamento cria uma lei chamada Lei de Responsabilidade do Presidente, para baixar a bola do Deodoro, para mostrar que ele estava no vácuo do cara. O Deodoro, o que ele faz? Instaura o estado de sítio no Brasil e dissolve o parlamento, dissolveu o Congresso, acabou, não tem mais Congresso, ditadura mesmo, dá um golpe em cima de outro golpe. Os protestos pipocam, e um deles, conhecido como a primeira revolta da Armada, acontece ali no Rio de Janeiro, liderado pelo almirante Custódio de Mello, que pega os navios ali na Baía de Guanabara, mira os canhões, tudo pro Rio de Janeiro, e dá o recado: ou o Marechal renuncia, ou nós vamos bombardear a cidade maravilhosa. Aí não tem jeito, né? Depois dessa, no dia 3 de novembro
de 1891, Marechal Deodoro da Fonseca renuncia, seu vice assume Floriano Peixoto, que é o assunto do próximo vídeo. E o Marechal só pôde ver o governo de Floriano por 9 meses, porque ele morreu. 9 meses depois ele morre, mas isso não vem ao nosso vídeo. Esse vídeo, o primeiro de uma série de 27, tem o apoio da Papyrus Papelaria, tem o apoio também da Insano Burger e da Malve Tumbiara. Todas essas 3 empresas, por conta da quarentena, estão trabalhando com entregas. Então você vai ligar se você tiver interesse num lanche, num material de papelaria, numa roupa, e vai ligar e eles vão entregar na sua casa, beleza? A gente ouviu aí ao fundo Quinteto Violado cantando Geraldo Vandré, cuja música República Brasileira foi que me inspirou a intitular essa série de vídeos. É uma música inédita do Geraldo Vandré, que o Quinteto Violado musicou e lançou nesse disco, que também foi transformado em DVD. Tudo tranquilo? Até o próximo vídeo. Obrigado.